O código espiritual que Hill nunca ignorou. Existe algo que separa os que desejam riqueza daqueles que inevitavelmente a atraem. Não é sorte, não é acaso, não é privilégio. É um código invisível que opera silenciosamente dentro da consciência. Napoleon Hill passou décadas estudando homens extraordinariamente prósperos. Ele conversou com empresários, inventores, líderes e estrategistas que construíram fortunas praticamente do nada. Mas o que poucos perceberam é que por trás das estratégias materiais existia um padrão espiritual que nunca foi ignorado, um código interno que antecedia cada conquista externa. Antes de qualquer dinheiro aparecer, antes de qualquer contrato ser assinado, antes de qualquer empresa prosperar, havia uma reorganização invisível acontecendo dentro da mente. Hill compreendeu que a prosperidade não começa no bolso, ela começa na identidade. E a identidade começa na fé consciente, aplicada com propósito definido. Talvez você nunca tenha ouvido isso dessa forma, mas toda riqueza real nasce primeiro como uma convicção espiritual, um acordo interno, um alinhamento silencioso entre desejo, crença e ação persistente. E é aqui que muitos falham. Eles querem o resultado sem ativar o sem. O código espiritual, que Hill nunca ignorou, era simples na aparência, mas profundo na prática. Ele sabia que a mente humana é um transmissor e receptor. Sabia que pensamentos carregados de emoção se transformam em forças organizadoras. Sabia que o medo desorganiza e que a fé organiza. E ele escolheu organizar sua vida com base em fé aplicada. Primeiro indício de que esse código está ativo em alguém é quando essa pessoa deixa de agir por desespero e começa a agir por convicção. A mudança é sutil, mas poderosa. A energia muda, o discurso interno muda, a postura muda e o mundo responde. Segundo indício é quando o desejo deixa de ser apenas vontade e se transforma em compromisso. Hill repetia que o desejo ardente é o ponto de partida de toda a realização. Mas o que ele realmente queria dizer era que o desejo precisa ser espiritualizado. Precisa se tornar uma decisão sagrada. Algo que você não negocia mais com suas próprias dúvidas. Terceiro indício é quando você começa a perceber que obstáculos não são ataques, mas treinamentos. A maioria interpreta dificuldades como sinais de fracasso, mas aqueles que vivem pelo código espiritual entendem que desafios são testes de alinhamento. Eles não recuam, eles refinam. Quarto indício é a gratidão antecipada. Hill entendia que agradecer antes da conquista é declarar confiança no invisível. Isso não é ingenuidade. É estratégia espiritual. É alinhar emoção com expectativa positiva. Quinto indício é a disciplina mental. Não permitir que qualquer pensamento crie morada permanente. Selecionar ideias como quem escolhe sementes para plantar. Talvez você esteja vivendo exatamente esse processo agora. Talvez esteja sentindo que algo está sendo ajustado por dentro, antes que algo mude por fora. Se isso está acontecendo, não é coincidência. É o código sendo ativado. E antes de continuar, eu quero fazer algo importante. Quero agradecer profundamente a cada inscrito que acompanha esse canal. Cada visualização, cada comentário, cada compartilhamento cria uma corrente de energia poderosa. Vocês não são apenas audiência, vocês são parte desse movimento de consciência financeira e espiritual. A presença de vocês aqui fortalece esse propósito. Mas existe algo ainda mais profundo. O código espiritual não opera para quem busca apenas dinheiro. Ele opera para quem deseja crescimento interior. Hill nunca ignorou isso. Ele sabia que riqueza verdadeira começa quando você decide se tornar maior do que suas circunstâncias. Sexto indício é quando você para de culpar o ambiente. O código espiritual exige responsabilidade absoluta. Enquanto alguém acredita que o mundo controla a sua prosperidade, o código permanece adormecido. Sétimo indício
é quando a sua linguagem interna começa a mudar. Você deixa de dizer "se eu conseguir" e passa a dizer "quando eu conseguir". Essa pequena alteração muda completamente a frequência emocional. O oitavo indício é quando você começa a se afastar de ambientes que drenam sua energia, não por arrogância, mas por preservação. Hill estudou associações mentais. Ele sabia que o ambiente molda a mente. Nono indício é quando você começa a agir mesmo sem garantias. Fé não é ausência de medo, é ação apesar do medo. Décimo indício é quando você sente paz durante o processo, mesmo sem provas externas imediatas. Se você está reconhecendo esses sinais, algo está sendo preparado. E a preparação espiritual antecede a manifestação material. Respire fundo agora e pense: em que área da sua vida você ainda está ignorando esse código? Onde você ainda permite que o medo fale mais alto do que a fé? Esse é apenas o começo. Se você sente que esse conteúdo está falando diretamente com você, continue comigo, porque na próxima parte vamos mergulhar ainda mais profundamente no mecanismo invisível, que reorganiza a realidade ao redor daqueles que decidem viver pelo código espiritual que Hill nunca ignorou. O código espiritual que Hill nunca ignorou. Existe um momento na jornada em que o desejo deixa de ser apenas ambição e passa a ser missão. Napoleão Hill percebeu isso observando homens que construíram impérios. Eles não eram movidos apenas por dinheiro, eram movidos por um chamado interno, um senso de responsabilidade espiritual com aquilo que estavam destinados a criar. Esse é o ponto onde o seu código começa a operar com força total. Quando alguém ativa esse código, uma transformação silenciosa acontece. A pessoa para de pedir permissão para prosperar. Ela entende que riqueza não é um erro moral, nem um acidente social. Riqueza é consequência natural de valor organizado com propósito definido. E quando você aceita isso internamente, algo começa a se alinhar externamente. 11º indício é quando você para de se sentir culpado por querer crescer. Durante anos, muitas pessoas foram condicionadas a associar dinheiro com egoísmo. Mas Hill descobriu que os homens mais prósperos que ele estudou viam o dinheiro como ferramenta de expansão. Eles sabiam que recursos ampliam impacto, e impacto exige estrutura. 12º indício é quando você começa a desenvolver tolerância emocional. O código espiritual exige estabilidade. Oscilar demais entre euforia e desânimo quebra o ritmo mental necessário para a manifestação organizada. A constância emocional se torna um diferencial silencioso. 13º indício é quando você entende que pensamento não é passatempo. Pensamento é causa. Hill repetia que tudo começa na mente, mas poucos entendem o peso dessa afirmação. Pensar negativamente repetidamente é construir uma estrutura invisível de autossabotagem. Pensar estrategicamente é construir uma arquitetura interna de prosperidade. 14º indício é quando você passa a escolher suas influências com cuidado extremo. Livros, conversas, conteúdos, ambientes. Tudo alimenta a mente, e a mente alimenta o destino. 15º indício é quando você desenvolve silêncio estratégico. Nem todo plano precisa ser anunciado, nem todo sonho precisa ser compartilhado antes da hora. O código espiritual valoriza a maturação interna antes da exposição externa. Agora pare por um instante. Observe sua própria jornada. Você já sentiu que certos afastamentos aconteceram naturalmente? Que algumas conexões se dissolveram sem conflito? Isso não é acaso. Muitas vezes é ajuste vibracional. É reorganização espiritual para sustentar um novo nível de consciência. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. De verdade, a sua chegada não é aleatória. Talvez você tenha encontrado esse conteúdo em um momento específico da sua vida. Talvez esteja buscando respostas que não são apenas financeiras, mas existenciais. Aqui nós falamos sobre prosperidade,
como expansão de consciência. Então, se essa mensagem faz sentido para você, sinta-se acolhido. Você faz parte de algo maior a partir de agora. Voltando ao código, 16º indício é quando você deixa de reagir impulsivamente às críticas. Quem vive pelo código entende que opinião externa não define destino interno. Isso não significa ignorar feedback construtivo. Significa não permitir que inseguranças alheias ditem suas decisões. 17º indício é quando você começa a enxergar fracassos como dados e não como identidade. Hill estudou histórias de quedas financeiras gigantescas seguidas por reconstruções ainda maiores. O que separava esses homens dos demais era a mentalidade. Eles não diziam, eu sou um fracasso. Diziam, isso foi um erro estratégico e eu aprendi. 18º indício é quando você passa a agir com visão de longo prazo. O código espiritual não opera no imediatismo. Ele trabalha com construção sólida. 19º indício é quando você percebe que a disciplina é uma forma de fé aplicada. Persistência não é teimosia, é convicção sustentada. 20º indício é quando você começa a perceber pequenas vitórias como sinais de alinhamento e não como coincidência. Hill nunca ignorou o fator espiritual. Ele sabia que a mente subconsciente é profundamente influenciada por repetição emocional. Ele sabia que oração, afirmação, visualização e ação organizada criam um ciclo poderoso. E agora eu quero fazer um agradecimento especial a todos os membros da área exclusiva que apoiam esse projeto de forma ainda mais profunda. Minha gratidão sincera. Vocês não apenas assistem, vocês investem, vocês sustentam esse espaço de crescimento. Cada membro é parte ativa dessa expansão. A confiança de vocês fortalece essa missão. Mas entenda algo importante: o código espiritual não é mágico. Ele é coerente. Ele responde à consistência. Ele exige alinhamento entre o que você pensa, o que você sente e o que você faz. Se há conflito interno, há bloqueio externo. Talvez você esteja sentindo um chamado para elevar seu padrão. Talvez esteja percebendo que já não aceita mais mediocridade interna. Isso é sinal de expansão. 21º indício é quando você começa a sentir desconforto com sua própria versão antiga, não por desprezo, mas por superação. 22º indício é quando você começa a investir tempo em desenvolvimento pessoal, mesmo antes de ver retorno financeiro imediato. 23º indício é quando você começa a entender que prosperidade é construção diária de identidade. E há algo ainda mais profundo que veremos na próxima parte. Porque existe um ponto onde o código espiritual deixa de ser apenas preparação e passa a ser ativação concreta da realidade. Existe um ponto na jornada em que tudo parece ficar silencioso demais. Nenhum aplauso, nenhuma validação externa, nenhum grande sinal aparente. E é exatamente nesse momento que o código espiritual começa a operar com mais intensidade. Napoleon Hill entendia que antes de qualquer virada material, existe um período de recalibração interna. Um período onde a mente é testada. 24º indício é quando você continua firme, mesmo sem reconhecimento imediato. A maioria abandona nesse estágio, não porque falte capacidade, mas porque falta convicção sustentada. 25º indício é quando você percebe que a paciência não é passividade, é maturação estratégica. Hill observou que os homens mais prósperos sabiam esperar o momento certo de agir com intensidade máxima. 26º indício é quando sua fé deixa de depender de circunstâncias favoráveis. Você aprende a sustentar visão mesmo em ambientes aparentemente contrários. 27º indício é quando você começa a reorganizar hábitos diários com mais consciência. Acordar mais cedo, estudar mais profundamente, cuidar melhor da saúde mental, não por obrigação externa, mas por alinhamento interno.
28º indício é quando você começa a sentir que algo maior está sendo preparado, mesmo sem provas concretas. Essa sensação não é ilusão, é percepção intuitiva do alinhamento em construção. Hill sabia que a mente subconsciente é moldada por repetição emocional. Por isso, ele enfatizava tanto a importância da autossugestão, repetir ideias construtivas até que elas se tornem crenças sólidas, não como fantasia, mas como programação consciente. 29º indício é quando você passa a falar consigo mesmo, de maneira estratégica. Seu diálogo interno deixa de ser crítico e passa a ser direcionador. 30º indício é quando você entende que medo é sinal de expansão e não de recuo. Sempre que você se aproxima de um novo nível, o medo tenta proteger a antiga identidade. Mas quem conhece o código atravessa esse limiar. 31º indício é quando você começa a perceber sincronicidades. Pessoas surgindo no momento certo, ideias aparecendo com clareza inesperada, oportunidades alinhadas com sua preparação. 32º indício é quando você não se deixa mais distrair por comparações, o foco se volta completamente para a evolução pessoal. E aqui eu quero abrir novamente um espaço de conexão. Se você chegou até essa parte, significa que sua mente está aberta para algo maior. Talvez você esteja percebendo que prosperidade não é apenas acumular recursos, é se tornar alguém capaz de administrar expansão. E essa maturidade interna é rara. 33º indício é quando você começa a agir como se já fosse a pessoa que deseja se tornar. Postura muda, linguagem muda, decisões mudam. 34º indício é quando você escolhe consistência, ao invés de motivação momentânea. 35º indício é quando você passa a enxergar dinheiro como fluxo e não como escassez acumulada. Hill nunca ignorou esse aspecto espiritual, porque ele sabia que riqueza duradoura exige transformação estrutural da identidade. Ganhos rápidos sem mudança interna são temporários. Transformação interna consistente gera prosperidade sustentável. 36º indício é quando você começa a proteger sua energia como recurso estratégico. 37º indício é quando você compreende que pensamentos são sementes e emoções são fertilizantes. 38º indício é quando você sente serenidade, mesmo diante de incertezas. 39º indício é quando você começa a confiar mais em sua visão do que na opinião coletiva. 40º indício é quando você entende que prosperidade não é destino, é processo contínuo. Agora respire fundo novamente. Observe sua própria jornada. Quantos desses sinais você já identificou na sua vida? Existe algo extremamente poderoso acontecendo quando você reconhece padrões. Porque reconhecimento gera consciência. E consciência gera escolha. E escolha gera direção. Quando a mente está alinhada, quando a identidade foi elevada, quando a fé foi consolidada, a realidade começa a se reorganizar de maneira quase inevitável. 41º indício é quando oportunidades começam a surgir de forma proporcional à sua preparação interna. Não é sorte, é coerência vibracional com competência prática. 42º indício é quando você se sente preparado para assumir responsabilidades maiores. Prosperidade exige estrutura, e estrutura exige maturidade. 43º indício é quando você começa a perceber que portas que antes pareciam fechadas, agora se abrem com naturalidade. 44º indício é quando você passa a agir com confiança silenciosa. Não há necessidade de provar nada. Sua segurança vem de dentro. 45º indício é quando você deixa de buscar atalhos e passa a valorizar construção sólida. Napoleon Hill nunca ignorou a dimensão espiritual, porque ele entendia que riqueza sustentável nasce de coerência interna. Ele sabia que pensamentos carregados de emoção criam campo magnético,
Ele sabia que identidade molda destino. Ele sabia que fé aplicada gera movimento invisível. 46º indício é quando você percebe que sua mentalidade antiga não tem mais espaço em sua nova visão. 47º indício é quando você assume liderança sobre sua própria mente. 48º indício é quando você se compromete com excelência, mesmo quando ninguém está olhando. 49º indício é quando você entende que prosperidade é reflexo de valor entregue com consistência. 50º indício é quando você começa a sentir que não está mais correndo atrás do dinheiro, mas que está se tornando alguém naturalmente atrativo para oportunidades. Esse é o ponto de ativação. Quando a identidade se estabiliza, o fluxo começa, mas existe algo ainda mais profundo que precisa ser dito. O código espiritual não é apenas sobre conquistar recursos, é sobre se tornar um administrador consciente da expansão. Muitos desejam ganhar, poucos estão preparados para sustentar. Hill entendia que riqueza sem disciplina interna se desfaz rapidamente. Por isso ele insistia tanto em autodomínio. 51º indício é quando você começa a priorizar crescimento interno acima de validação externa. 52º indício é quando você se sente confortável em construir no silêncio. 53º indício é quando você percebe que não precisa mais convencer ninguém da sua visão. 54º indício é quando você começa a experimentar resultados proporcionais ao seu nível de clareza mental. 55º indício é quando você entende que prosperidade não é apenas ter mais, é ser mais. E agora, eu quero fechar essa jornada com algo importante. Se você sente que esse código está sendo ativado em sua vida, continue aprofundando, continue fortalecendo sua mente, continue refinando sua identidade, continue organizando seus pensamentos com intenção. E antes de encerrar, eu quero agradecer novamente a todos que caminham conosco, a todos os membros da área exclusiva que sustentam essa missão com comprometimento, a todos os novos inscritos que decidiram iniciar essa jornada de crescimento. Vocês fazem parte de uma comunidade que entende que riqueza começa na mente e se consolida na ação organizada. Se essa mensagem tocou você, fortaleça esse movimento. Compartilhe, comente qual indício você mais reconheceu em sua vida. Permita que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento que transforma a consciência em prosperidade. Lembre disso, o código espiritual que Hill nunca ignorou não está escondido de você. Ele está esperando sua decisão consciente de viver por ele. E quando essa decisão é tomada, a realidade começa a responder.